Olá, querido irmão, que a graça de Deus seja contigo, onde quer que você estiver neste momento, e que essa graça possa se estender a toda a sua família. Você, meu irmão amado, é testemunha ocular do que eu vou falar neste momento. Você já constatou e ficou indignado com uma triste realidade. Existe no cenário político brasileiro uma radicalizada polarização. A política brasileira está dominada por uma radicalizada polarização. E esta polarização é anticristã e antidemocrática. Anticristã porque ela fere a dignidade do ser humano. Antidemocrática porque fere a democracia. Impede o processo de democratização de uma nação. E a essência da democracia é a liberdade de expressão política. O cidadão tem um direito constitucional de se expressar com relação à política, de manifestar o seu pensamento, uma ideia, e até de ser neutro com relação a esses dois partidos, né? Esses dois grupos, direita e esquerda. E a polarização fecha o espaço para o diálogo. Fecha o espaço para o diálogo. Dois grupos políticos, partidários ideológicos. Por um lado está a direita, por outro lado está a esquerda. A direita diz ter a verdade, a esquerda diz estar com a verdade. O fato que é quando esses dois grupos, ou pessoas desses grupos, quando um direitista encontra com um esquerdista, o que ocorre entre eles não é um conflito simplesmente. Porque um conflito ocorre sempre no campo das ideias, no campo da dialética. O que acontece entre esses dois grupos é um confronto. É um confronto de ideias. E confronto é violência. Confronto é agressividade. Confronto é desrespeitoso. Esta polarização é anticristã e antidemocrática porque gera um ódio entre os dois grupos, um ódio ideológico. A comunicação entre esses dois grupos não ocorre em caráter democrático e respeitoso, não. Quando eles se encontram, é só ofensa, é só agressão. Então existe entre esses dois grupos um ódio peçonhento, um ódio ideológico. Você já constatou isso? Quando o esquerdista encontra com o direitista, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Aí o esquerdista começa a ofender Bolsonaro. O direitista começa a ofender Lula. Mas nunca chega a um consenso, porque não há comunhão entre eles. É preciso que haja uma conscientização de que partidarismo político ideológico não traz ordem para o caos. Muito pelo contrário, só faz agravar a situação. Esse ódio ideológico que existe se potencializa dia a dia. É preciso que haja uma conscientização de que só Deus pode colocar ordem no caos. Só Deus traz ordem ao caos. Pelo simples pronunciamento da palavra haja, Deus faz vir à existência as coisas inexistentes. Ele fala haja e o inexistente vem a existir. Essa palavra haja, ela vem de uma raiz hebraica, quer dizer raiar. Raiar quer dizer aparecer ou surgir do nada. Mas aparecer o quê? Deus faz aparecer ordem no caos. Só Ele traz ordem ao caos. E nós vivemos uma situação de caos. Caos na política, caos na economia, caos na saúde, caos na religião, caos nas relações sociais. E Deus é o Senhor da nação. Ele é o Senhor da política. Aí diz o salmista que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor.
A política é uma coisa boa. A política ela é essencialmente pura, né? A palavra política ela vem de uma raiz grega, né? Políticos ou politeia, que derivam da palavra polis. E polis é uma palavra grega, traduzindo em português quer dizer cidade. Logo, a política é a arte de administrar, a arte de governar um povo, uma cidade e uma nação. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então é preciso substituir esse ódio ideológico, essa polarização política por uma prostração diante de Deus. Por quê? Porque Ele é o Senhor da nação, Ele é o Senhor da política. No pensamento do grande pensador da Macedônia, Aristóteles, política é a arte do bem comum. É a arte do bem comum. A política tem o objetivo de trazer felicidade. Então, política traz felicidade. Mas esta polarização que aí está, ela desvirtua a política, descaracteriza a política. É preciso que haja uma conscientização generalizada de que só Deus pode trazer ordem para o caos que se estabeleceu no cenário político brasileiro. Só Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 de Timóteo, ele admoesta Timóteo a fazer orações, intercessões, ações de graça em favor de todas as autoridades constituídas, em favor de todos os homens que estão imbuídos de responsabilidade social e incumbidos de governar um povo. Para quê? Para Deus lhes dar a vida mansa, tranquila e honesta diante dele e diante dos homens. Portanto, essa deve ser a nossa postura. Vamos substituir esses encontros, esses encontros entre esses dois grupos que são encontros agressivos. Vamos substituir esta polarização política por uma prostração, por uma rendição diante de Deus, porque só Ele pode trazer ordem para o caos. Que esta palavra possa cair no seu coração, assim como uma semente boa cai numa terra fértil. Que essa palavra possa cair no seu coração, possa germinar, crescer e frutificar. É preciso cristianizar a política brasileira. É isso? Cristianizar a política brasileira. Aí a pessoa passa a ter uma nova visão. É preciso analisar a política numa perspectiva cristã. É isso? O que a Bíblia diz sobre a política? Que Deus em sua graça te abençoe.